Como viver livre? O que é essa liberdade para não sofrer? Sim, eu disse isso. Liberdade para não sofrer. O ser humano, ele quer a felicidade. Ele quer algo que lhe dê uma condição interna e externa de vida, onde ele jamais seja tocado novamente pelo sofrimento. Então, o que é a liberdade? O que é a felicidade? Como é possível uma vida livre em felicidade? Eu quero tratar com você nos próximos minutos aqui sobre isso. Uma vida livre em felicidade é uma vida onde o sentido do eu não está presente. Então, essa intenção sua da liberdade e da felicidade é o verdadeiro impedimento da felicidade e da liberdade. Esse sentido de alguém nessa intenção é o sentido de alguém na intenção, o impedimento da liberdade e da felicidade. Liberdade e felicidade é a natureza do seu ser, é a natureza da verdade sobre quem é você. No entanto, a verdade sobre quem é você no momento é, de fato, a verdade de suas crenças. A inveja é parte disso, o desejo é parte disso. A intenção da liberdade e da felicidade é parte disso. O medo é parte disso. A preocupação é parte disso. Essa inquietude interna, esse modelo de pensamento caótico, repetitivo e tagarela dentro de você é parte disso. Essa é a verdade do que você é agora. Daquilo que você apresenta ser nesse instante. Mas há algo além disso. Não é a verdade do que você é agora. É a verdade sobre a sua natureza divina. Sobre o seu ser real. Não esse ser que se apresenta agora, que quer algo diferente, que está procurando algo diferente. Se sente escravo e está buscando a liberdade. Se sente infeliz, está buscando a felicidade. Então, aquilo que você é agora aqui precisa ser investigado. Você se aproxima e olha para aquilo que aqui se passa, para esse modelo de pensamento, emoção, sentimento, percepção de mundo. A visão particular que você faz das pessoas, do mundo, toda essa leitura que você tem da vida, isso está presente em razão da ignorância, da ilusão sobre quem, na verdade, você é. Você se torna ciente dessa verdade que você é, ou que você apresenta ser. Olhar para isso é autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento é a forma que temos de nos aproximarmos da verdade sobre quem nós somos. Ao mesmo tempo, o autoconhecimento é a percepção da realidade que transcende alguém aqui.
sendo conhecido. Essa personalidade, esse mim, esse ego, esse fundo de experiências, lembranças, memórias, esse feixe de ideias e de condicionamentos psicológicos. A percepção da realidade, da verdade sobre você é autoconhecimento. Isso descarta esse condicionamento, põe fim a esse modelo. Então a realidade surge. Aquilo que está além desse mim, desse eu, desse ego. O problema é que nós não estamos cônscios, cientes desse fundo de condicionamento. Nós não temos ciência disso. Em razão da falta desta autoinvestigação, você não está ciente desse condicionamento, desse fundo de condicionamento. É o condicionamento psicológico que trazemos. Assim, a visão religiosa, a visão filosófica, a visão psicológica, toda essa leitura religiosa, psicológica, filosófica, toda essa leitura na relação com o mundo, com os outros, todo esse modo particular de ver a si mesmo nesse contexto dessa assim chamada vida humana, é algo que está assentado nesse condicionamento psicológico e nós não temos consciência disso. Não estamos cientes disso. Então, a falta dessa ciência desse condicionamento nos coloca dentro desta limitação, neste autocentramento, neste modelo de existência egocêntrica, nesse egocentrismo. Então, para a pergunta, o que é ser livre? O que é ser feliz? Ou o que é a felicidade? A felicidade é ser. Ser feliz é ser. E liberdade é ser. E ser é consciência. É visão da realidade. Olhar a vida sem o fundo. Olhar a vida sem esse fundo pessoal e particular. Olhar a vida sem esse eu. Olhar a vida como ela é, sem esse condicionamento. Então, essa base que é o condicionamento, essa base desapareceu. Quando há liberdade, não há condicionamento. Quando há felicidade, não há condicionamento. A presença da liberdade e da felicidade é algo que está aí quando o ego não está. Quando esse mim, esse eu. O que é esse eu? O que é esse mim? O que é esse ego? Senão esse condicionamento? Essa estrutura de condicionamento. É isso que nos faz ver o mundo dentro dessas particularidades, dessas peculiaridades, dentro desse sentido de uma existência que se separa para avaliar, para julgar, para comparar, para rejeitar, ou para se agarrar e se apegar e tentar sustentar aquilo que deseja.
Então, rechaçamos o que não queremos e nos agarramos, nos apegamos àquilo que desejamos. Aquilo que irá nos dar prazer, nós buscamos. Queremos mais, então nos agarramos, tentamos segurar. E aquilo que não desejamos, não queremos, queremos afastar, distanciar de nós mesmos. Assim, aquilo que prevalece é sempre esse fundo de condicionamento, o sentido de um eu presente na vida, agora, aqui. Isso está sob servidão, servidão da ilusão, desta ego-identidade. A liberdade é ser e não há ser. A felicidade é ser e não há ser. O amor é ser e não há ser. Todas as nossas experiências humanas que têm por base esse condicionamento tem aquilo que nós denominamos felicidade, que não é felicidade, que nós denominamos amor e que não é amor, paz e que não é paz, liberdade e que não é liberdade. Não conhecemos a verdade sobre Deus, mas temos muitas teorias, muitas crenças. Nosso condicionamento religioso nos dá toda uma base para falarmos muito sobre Deus, sem ao menos termos qualquer aproximação real disso. Apenas fazemos uso de palavras e expressões que aprendemos ao longo de todos esses anos, que lemos nos livros, que ouvimos dos sacerdotes. Então temos uma vida religiosa de fachada. Não há o coração desta comunhão com a realidade divina, que é a real religião, esta ligação com o divino, esta religião é esta ligação com o divino. Não há isso. O que temos é um condicionamento religioso, regras, práticas, rituais, cerimônias, orações, mas uma coisa vazia, porque nasce desse condicionamento. Toda a nossa vida, dentro desse princípio de psicologia que aplicamos em nossas relações, todos esses princípios de psicologia estão dentro desse condicionamento. Os princípios da religião que aplicamos em nossas vidas estão dentro desse condicionamento. Os princípios de relações humanas que aplicamos em nossas relações estão dentro desse condicionamento. O modo como nos vemos e o modo como vemos o mundo, o modo como vemos Deus, o modo como vemos o outro, está dentro desse condicionamento. Então não há liberdade, não há felicidade, não há amor, não há paz. Momentos de prazer, satisfação, realização. Mas é algo muito pessoal, muito particular. Se aquilo é tocado pela vida, como de fato sempre é tocado pela vida, a vida é um movimento misterioso e desafiador. Algumas coisas que chegam na sua vida, pela própria vida, isso também é tirado. Quando isso chega, seu ego, esse sentido do eu, do mim, se alegra, interpreta isso dentro desse fundo de condicionamento e tenta se agarrar a essa experiência de prazer.
Mas logo aquilo é tirado pela própria vida, pela própria existência, então vem a dor, o sofrimento, o desespero, a aflição, a confusão. Nesse momento, todo esse princípio de condicionamento religioso não resolve nada. Na verdade, nesse momento você vai orar. Nós oramos no momento do desespero, nunca no momento de alegria, de prazer, de realização, de satisfação. Esse não é o momento de oração. Nós oramos quando estamos suplicantes, carentes, necessitados, em dor. Então, nossas práticas ou nosso envolvimento com o divino é sempre para receber algo, porque somos carentes, necessitados, precisamos de alguma coisa. O seu contato real com a verdade é o contato com aquilo que é Deus. Isso está presente quando o sentido do eu não está, quando esse condicionamento não está, quando esse modo particular, pessoal, egóico de se relacionar com Deus, com o mundo, com o outro, consigo mesmo, não está. Compreendem isso? É sempre um modo egóico, particular, autocentrado, autointeresseiro, autointeressado de lidar com o outro, lidar com Deus, de lidar consigo mesmo, de lidar com a vida. É sempre o ego, o centro de todas as experiências nesse condicionamento psicológico, e isso não é visto. A autoinquirição, a autoobservação. Quem sou eu? Quem sou eu? O que é esse eu? Era essa a abordagem de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi colocava isso como a base direta para o despertar do seu ser. É se perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? O que é esse mim, esse eu? Então você tem a oportunidade de estar diante desse fundo de condicionamento, de olhar para isso. Então, nesta autoinvestigação, você tem a oportunidade de se aproximar desse olhar. Quando a autoinvestigação, o autoconhecimento se mostra. E com o autoconhecimento se revela a verdadeira meditação. Então há esse esvaziamento de todo o conteúdo de condicionamento psicológico, desse eu, desse mim, desse ego. Então essa é a verdade do que você apresenta ser, do que você se mostra sendo literalmente descartado. É quando existe o fim para o eu, para o ego, e o surgimento de algo inteiramente novo, que é a presença da realidade, que é a presença de Deus. E nesta presença da realidade, aquilo que está presente não é mais esta minha vida, esta sua vida, é a vida de Deus, da consciência, da realidade, aquilo que é inominável, indescritível, a verdade do seu ser. Esse é o assunto que estamos trabalhando aqui com vocês dentro do canal. Faz sentido para você? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Temos encontros online, quero lembrar isso aqui para você, e encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido, aí fica o convite, ok? E a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento.
é fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.